Estamos falando sobre Zaqueu, uma série de 5 vídeos onde estamos tirando lições sobre o momento em que Zaqueu se encontra com Jesus. Está registrado em Lucas, capítulo 19, dos versículos de número 1 ao versículo de número 10. E hoje nós vamos tirar mais uma lição deste momento, desse encontro de Zaqueu com Jesus, e esse encontro se deu na cidade de Jericó. Quero ler com você os versículos de número 3 e 4, que dizem assim: procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aqui nós temos Zaqueu tentando resolver o problema de conseguir enxergar a Jesus. Zaqueu tinha 2 coisas importantes na sua história que nós precisamos frisar. Primeiro, Zaqueu nasceu dentro de um costume, dentro de um princípio que era a lei de Moisés. Ele cresceu aprendendo sobre a lei de Moisés e dos profetas. Zaqueu cresceu conhecendo as ordenanças e os princípios do judaísmo. E a Bíblia diz que, depois de adulto, Zaqueu se tornou um publicano. Zaqueu nasceu numa doutrina e se converteu a outra. Zaqueu, ele mudou a sua postura, a sua atitude e começou a atrair o seu povo, se tornando um cobrador de imposto. Cobrador de imposto não é aquele que simplesmente chega e diz assim: está aqui o seu boleto e me pague o que lhe é devido. Não, cobrador de imposto aqui é aquele que chega e diz: você deve e tem que pagar. Se tem dinheiro, paga, se não tem, paga a si mesmo com o que tem dentro de casa. Em alguns casos, eram levados animais, filhos, tudo que a pessoa possuía para pagar aquilo que era do governo. E detalhe, alguns cobradores de impostos, eles não só cobravam o que era do governo, mas eles sempre, de uma forma corrupta, pegavam um pouco a mais para si. Zaqueu era muito mais do que um cobrador de imposto. Ele era líder dos cobradores de impostos. Ele era líder dos publicanos. O trecho aqui que nós lemos fala que Zaqueu tenta ver e ele é de baixa estatura. Então ele tem dificuldade para ver. Mas além da dificuldade por ser de baixa estatura, ele tem medo. Por quê? Porque um publicano no meio da multidão é uma presa muito fácil, porque a população não gosta do publicano. A população, ela, de certa forma, ela quer acabar com a raça do publicano, porque ele é uma pessoa considerada ordinária, um carrasco. E assim, Zaqueu corre, passa adiante, sobe numa árvore para tentar ver o Senhor Jesus, porque ele imaginou que, não estando no meio da multidão, não corria risco, e estando em cima de uma árvore, também não correria risco. Quero te dizer aqui que essa história termina de uma forma muito bacana, mas o que nós vamos tirar da lição aqui hoje é o seguinte: Zaqueu podia fugir da multidão, Zaqueu podia talvez tentar se esconder da multidão para não ser linchado, mas ele não conseguiria jamais esconder os seus pecados e os seus erros do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele nos conhece. Ele sabe exatamente quais são os erros, as falhas que nós cometemos. Ele tem um conhecimento de tudo aquilo que fazemos de certo e de errado. Hoje eu quero dizer para você, o Senhor Jesus conhece os seus pecados. Não tem como você esconder os seus pecados dele. Ele sabe quem você é e ele conhece os seus pecados. Siga comigo nessa história e você vai ver que no final, Zaqueu muda completamente a sua vida e passa a ter uma nova história sendo contada porque ele tem um encontro com Jesus. Tenha certeza, o Senhor Jesus te conhece e sabe dos seus pecados. E mesmo assim, ele te ama muito. Deus te abençoe, um beijo no seu coração.